Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando a sessão técnica 5. Para aqueles que ficarem confusos, no site está escrito sessão técnica 6, tá bom? Inteligência artificial em simulações e reconhecimento de imagens. Essa sessão tem duração de 1 hora. Vamos seguir estritamente aí esse período. Eu sou o professor Felipe Verri, aqui do ITA. Então, estarei na frente dessa sessão. Lembrando aqui para os autores, vocês terão 15 minutos para discussão a respeito dos artigos que vocês enviaram. Não é uma apresentação, então agora não dá mais tempo, né, de correr no site e assistir, mas vamos dar um tempinho aqui para eles relembrarem, pelo menos por cima, o paper, para que possamos discutir. E os certificados serão enviados posteriormente para vocês, tá bom? Então, começaremos com um artigo, localização aérea por descritores locais de imagem baseados em inteligência artificial. Vai ser apresentado pelo Major Dantas. Então, Dantas, fica à vontade. Boa tarde a todos. Sou o Major Dantas do Exército Brasileiro, estou fazendo um mestrado aqui no ITA e apresentei um artigo na localização aérea baseado em descritores automáticos. O principal objetivo desse trabalho é demonstrar que os novos descritores baseados tanto em redes convolucionais quanto em mecanismos de atenção são aptos para comparar as imagens aéreas que vêm de uma aeronave com imagens satelitais, onde existe uma grande diferença entre iluminação. Muitas das vezes a imagem satelital tem 6 meses de diferença que foi tirada do local que foi imagiado pela aeronave. Então, existem diversos desafios ali e o meu trabalho tenta sair do paradigma de reconhecimento de objeto, ou seja, em que há antes um treinamento daquela rede num local específico. Ou seja, as redes elas foram treinadas, na verdade, com mapa de profundidade, ou seja, de uma maneira monocular, em uma única câmera, você consegue prever a distância que aquela câmera está em relação ao ambiente que ela se encontra. Então, com esse treinamento, a rede consegue discernir grande parte dessas diferenças que a gente estava dizendo que ocorre entre tanto a aeronave quanto a imagem satelital. Com isso, eu consegui demonstrar que as estimativas de um ponto que foi elencado manualmente de uma aeronave, ela conseguiu alcançar erros abaixo de 1 metro, em média. Ou seja, uma precisão muito alta para uma aeronave que estava voando a 80 metros de altura. Além disso, vimos também que os descritores baseados em redes convolucionais, eles não são invariáveis tanto em rotação nem em escala, apenas em translação. Dessa forma, há uma necessidade de você utilizar também sensores inerciais ou até mesmo outros tipos de sensores para auxiliar no pré-processamento daquelas imagens aéreas na hora da comparação com as imagens satelitais. Com isso, ter um sistema que seja robusto e possa ser utilizado em qualquer lugar. Ou seja, ele consegue, sim, aplicar todo esse método que eu coloquei numa aeronave em outros ambientes, os quais eu também testei nesse trabalho. Dessa forma, esse trabalho ele consegue, então, levar esse método para ambientes também que não têm a possibilidade do GPS, como cavernas, como locais em que você não tem acesso a esse tipo de sinal. É isso. Alguém teria alguma dúvida? Queria fazer algum questionamento, algum comentário a respeito do trabalho? Eu tenho algumas, mas eu guardo as minhas para o final. Não temos online, né? Bom, eu vou começar com as minhas, então, para esquentar, mas vocês vão pensando aí. Esses descritores, essas técnicas tradicionais, né, SIFT, ORB, elas, em geral, têm um custo computacional bastante alto, né, a depender, né, de como você configura. E, em geral, né, quando você faz um treinamento de uma rede, é menos custoso. O treinamento é custoso, mas a rede treinada, em geral, é menos custoso. Queria que você contasse um pouquinho na aplicação de vocês se é relevante essa diferença do custo computacional e levantar um pouquinho de vantagens e desvantagens de cada um dos métodos.
Realmente, os sistemas que são baseados em inteligência artificial, eles possuem, muitas das vezes, na hora da inferência, ou seja, quando não é feito o treinamento, uma velocidade bastante alta, tanto que a maioria dos celulares dos senhores já possui esse tipo de aplicação. Só que no meu caso específico, eu utilizo redes profundas e eu utilizo também o mecanismo de atenção, que é um mecanismo custoso. Então, já existem hoje os descritores que conseguem ter mecanismos que façam que esse custo diminua, mas mesmo assim ele ainda é maior do que o SIFT-ORB. Só que qual é o grande problema? O SIFT-ORB ele vai descrever uma imagem, vai ressaltar os pontos principais e qual é o relacionamento desses pontos com os vizinhos. Já a rede convolucional não faz exatamente a mesma descrição. O que ela consegue fazer? Ela ressalta quais são as características daquela imagem e, a partir desse mecanismo de atenção, ele vai fazer um relacionamento entre o pixel dessa imagem com os seus vizinhos e também com a imagem vizinha, com a imagem em que você quer comparar. Então, o SIFT, ORBs tradicionais, eles não têm essa capacidade nessa comparação que seja simultânea, ou seja, das duas imagens ao mesmo tempo passando dentro do algoritmo, que você consegue fazer com o mecanismo de atenção. Eu estou satisfeito com a resposta, né? Alguém questiona? Bom, é um trabalho bastante interessante também. Se deixar, de novo, eu poderia ficar falando aqui o tempo todo, porque eu tenho trabalhado com aplicações similares. Mais alguém teria alguma pergunta? Ó. Boa tarde. Boa tarde. Sou o comandante Henrique Barbosa, capitão de fragatas da Marinha. E a minha pergunta ela não está diretamente relacionada ao seu trabalho, né? Mas é uma dúvida que eu tenho mesmo, gostaria de ver se, de repente, o seu trabalho pode nos ajudar, né? Eu estou trabalhando a partir desse ano no projeto SISGAS, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. E nós estamos começando a fazer algumas provas de conceito. Fizemos com uma empresa ICI, que é a mesma que a FAB está fazendo o PES, né? E tem os satélites lá de radar SAR. Então, nós temos aí um probleminha, né? Que é monitorar esse imenso mar que nós temos aí, que são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E nosso problema é desenvolver algum tipo de algoritmo de inteligência artificial que faça análise dessas imagens de forma automática. Porque, mesmo que a gente tenha mais satélites, SAR, humanamente é muito difícil você analisar tudo isso rapidamente. É muita informação. Então, o próximo passo que nós teremos como desafio é pensar nessa questão de inteligência artificial para fazer uma análise de imagens SAR que serão coletadas automaticamente, ou não, talvez não seja automática a coleta, tem que haver um planejamento, né? Mas é muita informação que vai ser. Então, essa é a minha pergunta. E estabelecer um contato aqui, de repente, a gente pode, no futuro, né, continuar chegando perto da solução desse problema. Não sei se eu consegui me fazer entender aqui com a minha dúvida. Sim, com certeza. Esse ano eu tive a felicidade de participar num congresso no INPE, que um dos meus trabalhos foi a classificação da extração seletiva na Amazônia, através de imagens SAR. Então, você tem lá o satélite passando SAR, 6 meses depois passa o satélite de novo, e uma empresa local, ela foi colocando no croquis dela quais são os locais georreferenciados onde houve essa extração seletiva. E outra empresa fez a mesma coisa. Então, qual foi o nosso teste de prova? A partir de uma rede treinada, convolucional, a gente fez com que entrasse lá como primeira camada a de 6 meses anteriores, a outra camada a de 6 meses posteriores, e eu desse para ele uma máscara que indicasse onde houve essa extração seletiva ou não. E a partir daí houve o treinamento dessa rede, e a inferência foi feita numa região amazônica também, só que em outro local. E a gente tinha a verdade de campo também dessa outra empresa. E a gente conseguiu 98% de acurácia. Então, é possível, sim,
através de imagem SAR e em um ambiente muito difícil. Eu mesmo não conseguia ver a olho humano a diferença entre uma árvore que saiu do local ou não, dentro da floresta amazônica, numa resolução de 25 metros a cada pixel, ou seja, é muito difícil você identificar, e a rede convolucional conseguiu, ou seja, ela teve, na verdade, uma performance melhor do que o ser humano. Então, é sim possível, inclusive bater uma área grande, como te falei, resolução de 25 metros, você bate uma área muito grande. Então, é questão de testar o algoritmo, ver como é que foi colocado esse projeto satelital, ver a resolução espacial também dele, entendeu? Mas é possível sim, tanto que eu já fiz um trabalho similar. No mar é um pouquinho diferente, eu não vou estar comparando com como ele era aquela superfície há algum tempo atrás. Na verdade, pode ser até um pouco mais simples. Eu vou ter que fusionar com uma informação que é o AIS, que eu espero que aquela embarcação esteja transmitindo um sinal via satélite pelo AIS. Se não tiver, eu já sei que ela não é colaborativa. Então, tem um pouquinho diferente, né, o problema, mas tem que ser automatizado, ou seja, tem que ser feito pela inteligência artificial. Entendeu? Não, sendo que o senhor falou agora, ou seja, se tem ali uma embarcação ou não, eu tenho certeza que o SAR vai identificar de maneira bem clara. Né? O mar é nada, e aí quando tem algo, ele detecta se é algo ou não. Com certeza, através pelo menos desses algoritmos que eu utilizo agora, vai achar com facilidade. Que por exemplo, é um desafio menor do que você achar se tem uma árvore fora ou não, dentro da floresta amazônica. Eu acredito que seja mais fácil até. Então, ele vai compara com o AIS, se a resposta for, ok, está transmitindo o AIS, beleza, é colaborativo. Se não tiver, não é colaborativo. Aí já é um contato de interesse. Já passa a ser um contato de interesse que pode ser necessário uma outra fonte de informação para identificar melhor. Né? Então, não sei quais serão os próximos passos que a gente deve tomar. Né? Não sei se vai ser aqui ou se eu falo com uma empresa direto, que eu não sei qual é ainda. A própria SCI vai nos orientar também nisso, né? Para a gente achar essa solução. Desenvolver inteligência artificial, tem a ver com aprendizado de máquina, tudo isso é novo para mim também. Tá? Então, se puder... Eu fico à disposição. Obrigado. Alguém mais da plateia teria alguma dúvida? Algum comentário? A gente ainda tem alguns minutos. É interessante esse Tenente Coronel Kurovski, eu estou no segundo artigo, mas eu trabalhei nessa... Na verdade, o trabalho dele, acho que é um pouco até da continuação do trabalho que eu já tinha feito lá, que foi usando o Orb e o Sift para fazer reconhecimento de padrão e fazer uma navegação autônoma baseado nisso. Só que eu embarquei realmente no drone para ver o que acontecia na prática. E na simulação, com imagem de satélite, eu cheguei a fazer voo de 40 minutos sem errar, sem GPS, fez o circuito inteiro em cima de uma área da Alemanha, que a resolução da imagem era boa, sem erro nenhum. E aí, feliz da vida, né? Agora eu vou decolar o drone. Aí, segunda decolagem, uma diferença de meia hora entre um e o outro, a mudança do sol, já o algoritmo não reconhecia mais os marcos. Isso que eram marcos bem definidos, era uma rotatória, era uma coisa bem significativa. E ficou claro realmente a necessidade, a diferença da rede convolucional, né? Que realmente a solução minha foi, assim, precisava resolver o problema. Eu fui pegando várias imagens em vários horários do dia, até ter a robustez suficiente para variações de luminosidade. Mas não era suficiente ainda. Então, realmente, é bem exatamente eu vi na prática o quanto que os algoritmos mais tradicionais eram muito sensíveis a esse fator. Assim. E realmente, qualquer meia hora... Imagina uma imagem de satélite, que são semanas de diferença. Às vezes seja um dia de diferença, mas meia hora de diferença. Entrou uma nuvem, o Sift e o Orb já não pegava. Assim, dá para tentar ir ajustando, mas chegar numa solução robusta mesmo não é inviável. Né? Então, realmente, eu confio o trabalho dele realmente é o que faltava, por exemplo, naquela época lá. Esse trabalho foi em 2018 e ficou claro que não seria viável, né, numa situação que nem essa. Mais alguém com algum comentário? Vou aproveitar, então, a oportunidade e faria uma propaganda. Aproveitando que caímos aí no tema de navegação e tudo mais, o KDD-BR desse ano, o tema é navegação por imagem. O KDD-BR é a maior competição, né, de inteligência artificial, aprendizado de máquina que acontece no Brasil, acontece junto com o Brasis.
estou na organização. Então, depois quem tiver interesse, e até joga o desafio aqui, né? E nosso grupo de trabalho, nosso grupo de pesquisa aqui no ITA, é outro grupo, está trabalhando, tentando tirar a parte de marcos totalmente. Exatamente, não tem marcos, e a rede prediz o deslocamento diretamente. Exatamente. Então, estamos na mesma linha. Então, vamos ver se você vence lá o nosso algoritmo também. Então, fica aí a dica. Para finalizar, em 2 minutinhos, uma pergunta que eu vou aproveitar e emendar aqui. Eu gostaria que você elaborasse um pouquinho mais a respeito do que vocês planejam fazer em seguida, né? Dado os resultados que vocês chegaram até agora, quais seriam os próximos passos e o que eu tenho para esperar no CISG do ano que vem de vocês. Bem, esse aqui já é o segundo CISG. Ano passado eu cheguei a publicar estudos de segmentação semântica e imagens aéreas, ou seja, como eu faria para comparar as classes como rua, asfalto, a diferença de calçada, árvore, dentro do ambiente aéreo que foi dado pela aeronave com o satélite. Então, dentro daquele voo que foi feito, ou seja, você separa uma quantidade pequena de imagem e treina numa outra, e testa numa outra quantidade, deu tudo certo. Mas assim como o Coronel falou aqui, o Coronel Korov falou, quando você muda um pouco o sol, você sai um pouco do local, a segmentação semântica também falha bastante. E aí é necessário aquele treinamento contínuo. E aí por isso que eu fui para essa parte do descritor automático baseado em rede convolucional. Então, com isso, eu consegui ter uma ferramenta para poder comparar o voo de um avião com o voo terrestre. Então, quais foram os trabalhos que eu fiz até agora, que eu ainda vou publicar ainda, que é a pergunta, né? A gente já realizou voo já em Confidente, em Minas Gerais, 3 voos, foi 150 metros, 250 metros, 500 metros. Teve voo de 120 metros na Univap, aqui em São José dos Campos. E em todos os voos, com esse algoritmo, eu consegui pegar do início ao fim, ou seja, funcionou muito bem, porque eu consegui concatenar a odometria, que é o que você está buscando, com a localização absoluta, que é o que eu fiz agora nesse trabalho. Então, eu juntei os dois, ou seja, eu vejo um movimento relativo entre os quadros durante o voo, eu já tenho, então, um bom chute inicial, para qual vai ser a coordenada no mapa, e a partir daí eu corto o mapa que está lá do satelital e comparo com a imagem do drone, e aí ele passa para a próxima coordenada, e assim vai em diante. Então, como foi feita a minha comparação? O próprio drone tem um GPS, né, embutido nele, ele está visando para baixo, então a localização da aeronave nada mais é do que o ponto central da imagem. Então, ele foi correndo, foi feito andou lá a cidade toda, Confidente não é tão grande assim, de Minas Gerais, andou a cidade toda, e teve um erro muito baixo, entre 15 a 12 metros, o percurso todo, de média. Assim. Então, eu vejo que ele navegou muito bem. E com imagem real, ou seja, foi o drone, com o satélite que eu tirei com uma data completamente diferente, com uma coloração completamente diferente, em que qualquer um pode chegar no Google Earth lá e baixar. Então, tem o Bing, tem um monte de provedor hoje em dia de imagem satelital. Né? É isso. Muito bom. Então, vou ficar aí ansioso para ver esses resultados. Então, vamos agradecer ao Major Dantas pela apresentação, pelas respostas. E podemos passar para o próximo trabalho, então. O próximo trabalho é intitulado Modelos Alternativos para Predição do Alcance Máximo de Mísseis Ar-Ar em Simulações de Alta Fidelidade. Quem vai apresentar aqui é o Tenente Coronel Kurovski. Acertei? Então, relembra para a gente rapidinho a respeito do trabalho. Bom, primeiro vou contextualizar. Esse trabalho surgiu de uma necessidade real dentro de um projeto que tem no IAV, que é do Ambiente de Simulação Espacial. Alguns aqui conhecem, já tem bastante contato. Então, é um trabalho um pouco, acho que até quase que antagônico dos outros dois aqui. Foi uma situação ao contrário. A gente já usava uma solução baseada em rede neural profunda e precisamos simplificar porque ela estava limitando o desempenho da simulação. Então, assim, e por quê? Porque a gente roda uma simulação com bastante detalhe, com aeronave com 6 graus de liberdade, o míssil é bastante realista, radar detectando, sendo detectado,
e a gente consegue rodar bem a 1x, só que a gente quer rodar milhares de simulações para otimizar outras coisas, ou treinar algum algoritmo. Então a gente precisa rodar às vezes a 250 vezes o tempo real. Então um cálculo que é feito, que era esse cálculo, caso do alcance máximo do míssil, que é feito em 10 Hz, por exemplo, numa aeronave, ela passa a ser 2.000 Hz. E aí você bota uma Deep Learning fazendo esse cálculo, já vira um gargalo. Então, por uma navegação autônoma que você vai estar navegando em tempo real, não tem problema. Agora, no nosso caso, que a gente queria usar isso aí na simulação, virou o gargalo da nossa simulação. E era um problema que a gente, a princípio, achava que estava resolvido. Estamos usando Deep Learning, está fazendo uma estimativa boa para a gente. E a gente começou a dar um passo atrás. A gente foi voltando, a gente precisa de alguma coisa que atenda e seja mais simples. E fomos procurando alternativas. Na literatura, havia soluções um pouco mais simples, mas ainda nem tão mais simples assim. E no final chegamos até uma regressão polinomial. E no final ela resolveu o problema. Por mais que parecia improvável para a gente, pelo que tinha publicado, que todo mundo usando ou era Deep Learning, ou era pelo menos uma MLP razoavelmente grande ali para resolver. E no nosso caso, a gente foi voltando, quando a gente conseguiu encaixar o formato da regressão polinomial corretamente, atendeu perfeitamente, até melhor do que algumas soluções de Deep Learning que a gente não conseguia fitar tão bem, com uma amostragem que a gente tinha pequena. O problema especificamente, então, para quem talvez não esteja tão contextualizado, toda aeronave faz esse cálculo, uma aeronave de caça, por exemplo, ela tem que calcular, estimar qual é a eficácia do seu míssil a todo momento. O piloto tem um indicativo, um indicador lá no HUD que está indicando para ele, você está num range bom de lançamento. Então tem a distância máxima, que se você parar fora dessa distância máxima, você nem acerta. A partir que você entra numa distância nesse range, ok, agora a sua probabilidade está aumentando. Até a distância mínima, que é aqui, o avião dele pode fazer o que quiser, que você vai acertar ele. Então, ou seja, é um sistema de apoio à decisão para o piloto ali, que é praticamente o principal nesse sentido. Porque toda decisão de engajamento, de lançamento e disparo de míssil é baseado nessa informação. Então, você ter uma predição confiável é muito importante. E na simulação, que é o caso que a gente estava trabalhando lá, porque gerar esse cenário operacional e simular o combate aéreo, essa aí vira a principal, com o objetivo de gerar inteligência artificial que faça o combate, essa informação também é a principal para a IA, porque a IA que ela usa isso para ela decidir se ela dispara um míssil ou não, para não desperdiçar o lançamento. E você, quem está defendendo também, ele estima o que o inimigo tem de capacidade naquele momento, para ela poder se defender ou não. Então é um cálculo que é feito muitas vezes e acaba pesando na simulação. E aí que a gente começou a atacar esse problema. A gente usava uma solução baseada em rede neural, Deep Learning, a gente foi regredindo e no final, com uma regressão polinomial, a gente acabou conseguindo chegar em resultados até melhores em vários casos. E com detalhes simples, assim, que o pessoal a ideia de publicar foi porque a gente acaba esquecendo da regressão polinomial. A gente vai Deep Learning, vai convolucional, claro, para tratar a imagem, é convolucional e as soluções mais avançadas. Realmente um polinômio não vai resolver. Mas para o caso lá, o problema era menos complexo do que parecia. Então a gente foi regredindo e a ideia de publicar foi exatamente para chamar um pouco a atenção a esse ponto, que tem virado comum. Você chega com um problema ali, ele parece um pouco difícil, bota uma Deep Learning ali que ele resolve para você. Só que tem um outro problema, você é uma caixa preta, você não sabe como que ela está resolvendo aquilo para você. Você tem um resultado bom, só que você não tem muito controle de como esse resultado está sendo gerado. No caso nosso, que a gente regrediu, foi uma vantagem, porque a gente chegou num polinômio, que a gente tem os coeficientes, e a gente, a partir daí, sabe exatamente por que aquele polinômio está dando aquele resultado. Então, foram 2 ganhos iniciais que a gente achou interessante, e um terceiro, que quem trabalha com esse tipo de simulação, alta fidelidade, às vezes desce um pouco o nível da simulação, sobe de novo, você acaba tendo que transferir esses aprendizados entre plataformas. Ou usar aquele algoritmo que você fez em outra solução. Você transferir um algoritmo de Deep Learning, que em geral o pessoal trabalha, roda em Python, por exemplo, uma solução pronta, você vai implementar num código de alta performance, você vai ter que transferir tudo. Então, muitas vezes você não vai achar uma biblioteca que tem exatamente o mesmo formato, que vai aceitar os dados da mesma maneira. Então, para a gente, isso também é um ganho. Quanto mais simples a solução, é mais simples você transferir ela entre plataformas. Então, foi uma contribuição que para a gente foi bastante interessante. E o que chamou a atenção é que tinha artigos que começaram a aparecer nesse sentido, em outras publicações, 2019, 2020, que é exatamente que foi o que estimulou a gente a fazer isso. É chamando, peraí, talvez você não precise de tudo isso. Você está usando uma bazuca aí para um mosquito. Relembre que existem soluções que a estatística já domina há décadas. Assim, Então, esse que foi o contexto do nosso trabalho. Alguém da plateia teria alguma dúvida? Algum comentário que gostaria de fazer? Eu vou fazer um comentário primeiro. Depois eu vou fazer uma proposta de correção da sua fala, levemente.
Então, o primeiro comentário é que se vocês estivessem na minha disciplina, na primeira nota vocês iam tirar uma nota baixa. Porque nunca se começa com o modelo mais complicado. Mas brincadeiras à parte, tá? Perdão até pela brincadeira. Tem se tornado comum na literatura, então vou aproveitar aqui e ocupar o espaço de novo e trazer um comentário meu. Tem se tornado comum na literatura o tiro de bazuca no mosquito. E como a minha área de formação é aprendizado de máquina, né, a primeira coisa que você aprende é isso. Você nunca começa por uma técnica de deep learning. Você sempre começa com a técnica mais simples. Eu diria mais, você começa com a regressão linear. E aí onde eu venho com a proposta de correção da fala aí, é que em vez de falar que você regrediu para técnicas mais simples, não, você progrediu para técnicas mais simples. Não que Deep Learning não tenha aí o seu valor, que todo mundo sabe do valor, certo? Mas essa é uma boa heurística para quem estiver entrando na área, já tem em mente desde o começo. O modelo simples é o começo, né? Vamos usar a navalha de Ockham aí, né? Começa pelo modelo mais simples. Se você resolve com o problema mais simples, nem dá os próximos passos. Então, esse foi um artigo, eu estava relembrando aqui, e é um artigo que tem que sim ser publicado. Muitas vezes eu vejo alunos que fazem um trabalho excepcional com coisas simples e falam, não tem nada de interessante aqui. Mas só o fato de alguma coisa simples chegar num resultado interessante, você traz essa percepção para a área de que, opa, pera lá, né? Ó, tá vendo? Isso aqui está resolvendo. Então, direciona as pessoas. Então, espero ter contribuído também. Aí, o comentário não era bem uma pergunta. Então, depois desse blá, blá, blá todo meu, alguém ainda teria algum comentário? Temos lá nenhuma? Então, vou fazer uma pergunta. Eu queria que relembrasse para a gente, na verdade é um pedido, né? Os descritores. O que vocês usam de entrada nessa regressão polinomial? E, aí é onde já vem a minha pergunta, se vocês observaram, né, alguma coisa interessante na interpretabilidade, né, se vocês olharam esses polinômios e já observaram alguma coisa que vocês não esperavam, ou se não tiveram tempo ainda de fazer isso, né, o que vocês esperam de encontrar interessante ali nos coeficientes. A primeira dos parâmetros de entrada, realmente já em geral, a gente usou o que tem publicado na literatura e que é o que a gente usava em outras soluções, ou seja, a gente está querendo estimar o alcance máximo do míssil, máximo ou mínimo, ou a probabilidade dele de acerto. Então, basicamente, velocidade das duas aeronaves, diferença de altitude entre as aeronaves, diferença na razão de aspecto entre elas. Então, são os fatores que basicamente mudam a razão de aproximação entre elas, porque isso é o principal que faz o míssil ter mais trabalho para chegar na aeronave ou menos. Ou o ângulo, por exemplo, de lançamento, ou seja, o míssil tem que sair já fazendo curva, ele já está gastando energia logo no começo. Então, esses parâmetros assim, são a entrada. No final do trabalho, eles ficaram com 7 parâmetros de entradas. E alguns a gente acabou fazendo algum tratamento, transformando num high level feature, né? Porque o parâmetro bruto de entrada, principalmente que trabalha muito com ângulo, vários fatores, ele acabava tirando a simetria do problema e dificultava bastante. Então, teve fator ali que só da gente ajudar ele, falou, eu sei que esse aqui é o ângulo, eu sei que para cá o ângulo é igual e dos dois lados é igual. Só de mudar um parâmetro, que era o que tinha na literatura, tornando isso simétrico, já melhorou muito o desempenho, principalmente para a regressão polinomial. Então, sem esse ajuste, por exemplo, a regressão não tinha sucesso. O outro é transformando cosseno, em vez de usar o ângulo direto, usar seno e cosseno, que são transformações simples, mas claramente fez bastante diferença. Assim, então, para simplificar para o algoritmo treinar, né? E uma coisa que também realmente, para mim, chamou a atenção, porque eu mesmo estava nesse caso, na dúvida, você ia colocando no mínimo uma MLP para cima. Né? E eu percebi também com outros que estavam trabalhando junto que a regressão polinomial, muitos falaram, até o que tinha feito esse algoritmo da Deep Learning, também é do projeto, o dele inclusive está publicado o trabalho. Eu falei, cara, você testou com a regressão polinomial? Eu falei, cara, eu testei sem condições, não chegava nem a convergir. Mas aí é o detalhe das interações. Então, você passa tanto tempo sem tocar em regressão polinomial e você esquece das interações. Você tem o fator A, B e C, você tem que ter o fator AB, o AC e o ABC. Então, na verdade, também, eu mesmo, a primeira vez que eu tentei, sem chance, já achando que já ia dar certo, e parei por aí. A partir do momento que começamos a expandir o polinômio com todas as iterações e depois eliminar, mudou completamente a efetividade da regressão polinomial. Então, a gente percebeu que muita gente outros a gente chegou a perguntar para outras pessoas e foi o mesmo caso. Ele jogava na ferramenta lá do Python, polynomial regression, mandava rodar,
mudava um pouco os parâmetros, não deu. Só que falta os interactions, que é você fazer todas as iterações. Para quem trabalha com estatística, isso aí é básico, mas às vezes a gente vai esquecendo, né? Eu até fui na matéria que, bom, o pessoal do IAOP aí sempre faz do professor Sutério lá, que eu fui relembrando, falei, nossa, é mesmo, tinha um tratamento muito mais, tinha que preocupar um pouco mais com as iterações, e foi o diferencial. Então foi bastante interessante. E a segunda... então, dos parâmetros, no final a gente não fez uma análise minuciosa, porque realmente, eu falei que facilita, mas à medida que você cresce muitas iterações, então aí você também cresce muito o número de coeficientes, né? Então a gente chegou no polinômio que deu melhor eficácia ali, chegava a 300 coeficientes. Mas aí você pegando os mais prioritários, acabou que caíram bem no esperado, que era a diferença de ângulo entre as aeronaves, que é o que afeta mais a razão de aproximação, somar e multiplicar às vezes pela velocidade. Então, assim, no geral, a gente viu só a cara geral e falou, está fazendo sentido. Realmente, como piloto, por exemplo, a gente já sabe que seria o momento pior para disparar, né? E realmente bateu, assim, mas a gente não chegou a aprofundar muito nesse sentido, não. Mais comentários? Senhor Lourenço. Boa tarde, parabéns pelo trabalho, bem interessante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o modelo regressivo. Ele é autorregressivo, o modelo que ele usou? Polinomial, modelo AR, ARX. Então é mais de repente, te instigar a observar, porque você está num sistema dinâmico, então você consegue observar a dinâmica que esse sistema recebe, né? Você tem uma classe de algoritmos autorregressivos. Geralmente ele aparece na literatura como AR, mas no teu caso você pode ter entradas também. Então você procurar modelos ARX, ARMA, ARMAX, talvez esse tipo de modelo te ajude a mapear a dinâmica, e com isso você consegue modelos mais simples, aí corroborando com o Felipe, né? É importante observar a parcimônia, pega o mínimo possível, né? A influência de fatores que você mencionou aí, ela é importantíssima. Então você pegar esses fatores que influenciam mais e de repente iniciar isso no modelo ARX pode ser interessante para você. Se tiver muito ruído, coloca uma média móvel, então vira um ARMAX, talvez você consiga melhorar mais ainda o teu sistema. Vocês já chegaram a observar esse tipo de estratégia? Sinceramente, a gente, assim, quando resolveu o problema, a gente parou, porque a gente queria rodar a simulação a 250x, e quando a gente chegou no polinômio e o desempenho estava suficiente, a gente foi para outras frentes, bom, pelo menos a gente resolveu o nosso problema a 10 pontos, mas eu agradeço pela sugestão. Então, acho que talvez valha a pena observar, porque você está pegando onda no que o Felipe falou, observando a parcimônia. Qual a natureza do seu problema? A partir da natureza do seu problema, você olha os dados, observa qual é a natureza e a partir dali você propõe os modelos. Eu acredito que seja o melhor ponto de entrada. Então você tem um sistema dinâmico que evolui ao passar do tempo, então você tem uma perturbação naquele sistema e ela é observada em alguns instantes durante esse período, né? Modelos adequados nessa linha seria o ARX para você começar. Pode ser bem interessante. Depois, posteriormente, long short, né, LSTM, alguma coisa nesse sentido. Pode ser interessante. Parabéns novamente. Eu agradeço, obrigado. Mais algum comentário? Eu vou aproveitar e conectar um comentário. Uma coisa que vocês podem estudar realmente é se essa dinâmica influencia a resposta que vocês desejam, ou se, aí no caso, aí não seria seguir esse caminho, se caso bastasse o snapshot do momento. Se o snapshot do momento é suficiente, semanticamente, para você fazer esse cálculo, aí a abordagem que vocês estão fazendo talvez seja a mais apropriada. Mas se tiver qualquer coisa da dinâmica que influencia, o bom desses modelos é que você vai gerar num modelo mais simples, com uma mesma capacidade de solução do problema. Então, simples no sentido, seja interpretável, seja simples de treiná-lo, né? Alguma coisa. Então é um negócio bastante interessante que às vezes as pessoas esquecem. E aí, já que ninguém quis falar, eu gosto de falar bastante, né? Esse fenômeno, né, que eu chamo de pilotos do scikit-learn, que o cara acha que só existe scikit-learn na face da Terra. Aí ele aprende lendo a documentação do scikit-learn, que é uma boa ferramenta, mas a documentação
na teoria é muito ruim, tá? Então ela não segue os nomes que são os nomes corretos na literatura, ou as boas práticas, vamos dizer assim, que a gente tem na literatura, porque é uma ferramenta, tá bom? Então nem se espera-se isso dela. E aí os famosos pilotos de Scikit-learn, eles vão lá e fazem o for do Scikit-learn, que o professor VR passou no final da disciplina, e eles acham que aquilo lá é aprendizado de máquina. Então, eu, novamente, agora vou parabenizar bastante isso, porque uma coisa que eu tenho reforçado, eu falo isso na disciplina, mas eles não ouvem, só pega depois o meu collab, acho que na verdade eles dormem durante a aula, e depois olha lá o collab e fala assim, deve ser só esse for aqui, que é aprendizagem, mas nem precisava ter feito essa disciplina, agora que eu tenho esse for aqui, já era. Que testa 50 técnicas aqui, vários não, eu dou play lá, não preciso fazer essa disciplina. Mas eu reforço bastante que não podemos esquecer do papel do cientista por trás da solução. E cientista que eu tentei usar o nome mais abrangente possível, né? No sentido daquele que vai construir a solução. Então, construir uma boa feature, né? Construir um bom atributo é fundamental para você resolver o seu problema. Interpretação é fundamental. Então, assim, eu já vi essa história aqui, eu escuto, mas o pessoal insiste em publicar só a bazuca. Mas é sempre assim, temos a bazuca e temos aquele cara que mira bem. Em eficiência, os dois costumam ser iguais. Então, é bom para a gente repensar e relembrar o papel do especialista, lembrei um nome melhor, né? Do especialista, do que simplesmente a ferramenta. Então, estão de parabéns aí pelo trabalho. Alguém teria mais algum comentário? Gostaria de fazer mais algum comentário sobre o trabalho? Acho que deu, né? Senão daqui a pouco eu começo a dar aula aqui, vou levantar, pedir um giz. Não é giz, né? Pedir uma caneta. Então é isso. Vamos agradecer aí novamente o Tenente Coronel, vamos lá, Kurovski, pelo trabalho. Bom, a gente tem um minutinho para o próximo artigo, mas eu vou iniciar. Apesar que, vamos ver aqui como estamos no tempo. Bom, vou ser rigoroso, porque às vezes alguém está entrando ali. Então, vou aguardar um minutinho para iniciar o próximo. Que tem um problema? Claro, pode. Se puder elucidar melhor, o próprio algoritmo de inteligência artificial, o que utiliza esses resultados que você está utilizando? Como é que ele funciona? Quais são as entradas? Realmente, talvez eu não tenha explicado qual o contexto. É uma simulação. Então, o modelo todo acaba sendo vários modelos integrados que acaba tendo uma dinâmica um pouco mais complexa. Então, a aeronave voando com 6 graus de liberdade, malha de controle, uma IA controlando essa aeronave. O míssil, quando é disparado, ele usa a informação de radar. Do radar, realmente faz a varredura, detecta o inimigo. Essa detecção é computada pela aeronave que passa para o míssil. O míssil, no final, ele abre o seeker, detecta a aeronave. Então, assim, o modelo do cenário todo é a conjunção de todos esses modelos que gera essa simulação que a gente chama de simulação de alta fidelidade, né? Então, eu não sei se foi nesse sentido. Qual tipo de IA que você utiliza para rodar isso tudo? Não, então... Não. A IA que a gente fala é a IA que está embarcada na aeronave para representar o piloto. Basicamente, o modelo que a gente está usando atualmente, na maioria das simulações, é a Behavior Tree. Então, a Behavior Tree que faz o controle em alto nível da aeronave, né? Aí dentro da aeronave tem o controle das malhas de da pilotagem da aeronave, mas em cima é o Behavior Tree tomando as decisões para acontecer o engajamento, né? A gente foi para coisa mais complexa, voltou, e para a gente, por exemplo, a Behavior Tree nesse caso pareceu muito interessante, vieram os pilotos do esquadrão de Canoas, né, o 14, exatamente para a gente tentar melhorar essa IA. E na discussão, o Thales estava, né, na maioria da discussão, e eles rapidinho já entenderam o que era aquela IA. Então, assim, ele olhou, aqui quer dizer que ele vai fazer isso. E no final, eles estavam dando pitaco na Behavior Tree. Ele nunca tinha programado, nunca tinha trabalhado com isso. Então, assim, é um ganho, é claro, você sabe exatamente por que ela está decidindo aquilo. Claro, tem limitação? Tem.
Só que nesse cenário nosso é bastante positivo nesse sentido, né? Então, realmente, o piloto que nunca viu nada de programação, nada, ele olhou, não, beleza, entendi, é isso aqui que está acontecendo. Rapidinho ele já estava entendendo mais que a gente da Behavior que a gente tinha feito, né? Então, assim, é totalmente interpretável. Então, é uma solução que não é à toa que está sendo adotada. Só confirmo o que a gente tem falado aqui. A gente, eu digo eu, que falo um monte. Então, vamos para o nosso último trabalho dessa sessão, que é o Defense Related Object Detection in Aerial Images. Quem vai apresentar é o Coronel Severo. Então, peço que relembre a gente a respeito do trabalho. Boa tarde a todos. Esse trabalho ele faz parte do curso de doutorado da minha tese. Ele surgiu, digamos assim, da necessidade de se reconhecer objetos num ambiente de operações aéreas, digamos assim, operações conjuntas de forma geral. Toda a operação conjunta ela tem embutida nela um ciclo de comando e controle. E esse ciclo de comando e controle, é o ciclo, para quem já estudou, já teve a oportunidade de fazer aperfeiçoamento ou escola de comando, ele normalmente as forças concebem ele a partir de um ciclo ODA. O ciclo ODA, aquele ciclo de observar, orientar-se, decidir e agir. E o grande segredo do avanço, por exemplo, no formato dessa estrutura de comando e controle, está na aceleração desse ciclo. Esse ciclo, se eu conseguir acelerar esse ciclo a ponto de começar a deixar o inimigo desorientado, eu começo a ter vantagem num teatro de operações. E para isso acontecer, é necessário que cada etapa do processo de comando e controle ela seja melhorada e acelerada. Uma das etapas de um ciclo de comando e controle é o reconhecimento de objetos em imagens aéreas. A gente tem aí um desafio muito grande nessa área, conforme colocou o comandante Rui Barbosa, né? É um desafio muito grande em função das dimensões territoriais do nosso país. Além da questão da dimensão, tem desafios próprios do reconhecimento de imagens, que é a orientação aleatória, quando comparada, por exemplo, com o reconhecimento em imagens naturais. Em imagens naturais, nós temos o efeito da gravidade. Então, em geral, a gente vai botar um banco de imagens e que, por exemplo, eu tenho lá um cachorro que está numa posição que tem o efeito da gravidade. Agora, uma imagem aérea para visualizar um comboio de ônibus, digamos assim, pode ser que ele reconheça o comboio, mas se esses ônibus estiverem estacionados lado a lado, será que eu já não estou mudando toda a percepção? O treinamento pode ser que não detecte. Então, o desafio está aí, da gente conseguir um bom nível de precisão para esse tipo de tarefa, digamos assim, e tentar avançar. Ele é uma área que tem recebido muito investimento, porque ela está relacionada com a navegação autônoma de carros, propriamente dita. Então, grandes laboratórios, o Facebook, a Amazon, tem tido muito investimento na área. E as evoluções têm sido crescentes. Aí, exatamente para enfrentar a evolução, foi encontrado um algoritmo que apresentava bons resultados e alcançou o estado da arte, e se buscou reproduzir esses resultados, com foco nas classes de interesse da defesa. No caso particular do trabalho, foram avaliados barcos, aviões, helicópteros, tanques. Se não me engano, foram essas, acho que está faltando uma agora. Helicóptero, aviões, tanques de armazenamento, barcos e portos.
cada uma por um motivo. Em geral, a associação da motivação é a questão de atividades ilícitas na região de fronteira. E nessa tentativa de alcançar aí um resultado bastante similar ao que tinha sido publicado, no momento dos testes, foram alcançados esses valores, comparando com o que foi publicado, tanto com os resultados sem aumento de dados, com os resultados com aumento de dados. E o próximo passo é trabalhar em cima do que já foi alcançado de resultado, já está em andamento, em paralelo, em torno de uma metodologia para fazer um ajuste fino desses resultados, porque trabalhando em cima dos hiperparâmetros, tentar alcançar resultados levemente superiores ao que já foi alcançado. Alguém teria algum comentário sobre o trabalho? Dúvidas? Temos algum comentário online? Bom, lá vou eu novamente. Acho que eu vou tentar falar menos dessa vez, tá? Também detecção de objetos, é legal de sessão que a gente vai conectando uma coisa na outra. Esse já é um problema que eu tenho visto pouco, né? Aí vou até abrir aí, se alguém tiver alguma coisa para comentar sobre isso. Soluções alternativas. Então é uma área que, como foi comentado, né, se desenvolveu muito, mas é uma área específica aí que Deep Learning acaba reinando absoluta, pelo menos no entendimento que eu tenho tido da literatura. Então eu queria saber se queria que nos contasse aqui um pouquinho da caminhada para a escolha da técnica, ou se testaram algumas outras coisas, ou se foram diretos para essas técnicas. E no caso aqui vocês fizeram um fine tuning de redes pré-existentes, certo? Usaram arquiteturas pré-existentes. Vocês não construíram a sua rede. Eu só queria saber mais um pouquinho do processo de treinamento. Se vocês partiram de uma rede já pré-treinada, se vocês partiram de uma rede warm started, alguma coisa assim, e como foi essa trajetória da escolha da técnica. Bom, uma primeira etapa do problema, digamos assim, foi a questão de conseguir dados, um bom conjunto de dados. A ideia era trabalhar com dados próprios da aeronáutica, mas aí a gente começa a enfrentar os problemas de quantidade, volume de dados e volume de dados rotulados. Eu tenho a questão do problema do dado rotulado e devidamente ali padronizado para que eu possa submeter a um processo de treinamento. Numa primeira etapa ali, se tentou trabalhar com imagens naturais, mas imagens naturais a gente esbarra em índices de precisão já bastante elevados. E também pouca praticidade, porque, em geral, soluções que trabalham com imagens naturais, eu vou ter que treinar um a um, e eu tinha também, eu não posso abandonar a questão digamos assim, da aplicabilidade. Gerar um trabalho em que depois, lá na frente, vai exigir uma carga de trabalho muito elevada de quem está operando ou quem está numa operação conjunta não faz muito sentido. Vou conseguir um entregável em que eu tenho que ter todo um suporte para tratar as imagens. Não faz muito sentido. Aí se foi atrás de um conjunto de dados. Foi encontrado um conjunto de dados bastante amplo e com muitas referências para efeito de comparação, que foi o DOTA. Primeiro encontrei o DOTA versão 1 e depois verifiquei que o DOTA versão 1.5 ele tinha uma classe a mais e tinha mais resultados publicados. Num primeiro momento foi testado com o algoritmo do projeto Aerial Detection. Só que esse projeto ele
ele não era o estado da arte, e também comecei a enfrentar uma série de problemas com relação à capacidade de processamento. Eu comprei uma máquina com uma GPU própria, instalei, não conseguia rodar, eu conseguia rodar apenas com um conjunto de dados menores. E aí, numa tentativa desse redact, foi que dentro do artigo ele citava que o número de parâmetros era bem menor. Aí eu criei aquela esperança que o número de parâmetros menor talvez eu consiga rodar na minha máquina, e também não consegui. Mas aí eu tinha começado a usar o redact e aí fui atrás de mais capacidade computacional. As simulações, os treinamentos, digamos assim, estão sendo rodados no supercomputador Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica. Para quem está aí na questão de estudo, desenvolver um trabalho acadêmico, é relativamente simples simples e rápido conseguir a aprovação de um projeto lá. Eu submeti um projeto, em torno de 15 a 20 dias o projeto foi aceito. E aí é lógico, tem toda uma série de problemas aí para quem nunca trabalhou assim com essa linguagem própria aí da parte de submissão de jobs em um servidor de alta capacidade como Santos Dumont, mas aí eu consegui rodar os treinamentos. Fui fazendo pequenas adaptações no código para poder conseguir chegar ao final, porque também no servidor, no LNCC, eu tive algumas dificuldades. Eu não sei às vezes, né, se é proposital de quem cria o projeto, lança parece que quando você clona o projeto e começa a trabalhar em cima dele, começa a enfrentar problemas que parece que não eram para existir. Um dos problemas bem interessantes foi que tive que mudar a semente de geração da amostragem das imagens. Ele usava uma semente, a semente era época, e não funcionava, sempre travava em um determinado ponto do treinamento. Aí eu fui mudando essa semente, até que eu cheguei num número lá, achei um artigo que, por A mais B, ele indicava que tinha que ter poucos zeros na semente. Aí eu usei um número lá e deu certo, seguindo o artigo. Mas aí eu consegui concluir todo um primeiro ciclo de treinamento, primeiramente para comparar os resultados sem aumento de dados, e numa segunda etapa, todo o ciclo de treinamento com aumento de dados. E ali já se vê, né, já é consistente com a literatura. Quando eu uso Data Augmentation, eu consigo resultados bem melhores. O resultado global, sem aumento de dados, era da ordem de 66,85% o MAP. E com o aumento de dados, ele alcançou 76,8% de MAP. Já é um resultado bastante significativo, se a gente considerar que tem aí embutido no problema tanto a questão da rotação aleatória, quanto a aglomeração de objetos numa mesma imagem, quanto múltiplas instâncias e múltiplas classes na mesma imagem. E também um outro problema comum, variação de escala, porque eu tenho imagens de satélite que são submetidas tiradas com uma escala bem inferior. Existem, dentro do DOTA, tem instâncias que têm área de 10 pixels. Você tem instâncias que têm áreas que passam de 500 pixels. Para o mesmo tipo de classe, para o mesmo tipo ali, e ele tem que detectar essas diferenças. Aí acho que foi uma primeira etapa interessante, conseguir reproduzir o resultado alcançado e definir naquele momento como estado da arte. E para se começar a trabalhar em cima da metodologia para
para o ajuste fino dos hiperparâmetros, de forma que a gente consiga superar, pelo menos nessa fase comparativa aí, com a referência inicial. Obrigado aí pela resposta. É realmente uma jornada, né, trabalhar com esse tipo de técnica também, que infelizmente vem, né, é quase que uma magia negra que você tem que entender ali do que está acontecendo no código, e você fala, meu, como que isso aqui funcionava lá e agora tem que fazer funcionar aqui. Mas costuma se dar certo, né, em algum momento. Alguém teria mais algum comentário? Claro. Cheguei a trabalhar um pouco com isso aí, mais por curiosidade, no ano passado. E uma coisa que eu esbarrei foi a problemática da rotação, o senhor comentou, que estava até no meu trabalho, que é a problemática da rede convolucional e não ser invariante, tanto escala quanto rotação. Então, como o senhor falou, a imagem natural, né, a gente olhando em pé para uma parede, ela vai estar sempre nessa posição. Não importa a foto que você tira, ela vai estar mais ou menos assim. Quando você está com a aeronave olhada para baixo, o porto lá embaixo ele pode estar em qualquer direção, né? E, inclusive, modificando a altitude, o porto pode estar enorme, pode estar pequenininho. Mesma coisa. Então, por isso a necessidade de pré-processamento no meu caso. E eu verifiquei também que existe a possibilidade do aumento em tempo de teste. Eu vi que muitos aplicaram isso e tiveram resultados bons. Ou seja, na hora da verificação, ou seja, depois do treinamento, pega essa imagem, recorta alguns patches que eles falam, né, que são pedaços da imagem, rotaciona e modifica a escala. E aí roda o algoritmo nessas escalas. E aí teve um aumento significativo da performance, quando teve esse aumento em tempo de teste, ao invés de só ficar só no treinamento, entendeu? Isso é um fator que eu achei interessante, que de repente pode melhorar. Essa questão da sensibilidade à rotação, ela é digamos, é o principal foco dessa solução, desse detector REDET. Ele é o Rotation Equivariant Detector. Ele buscou implementar uma solução que, dado um determinado fator de rotação na imagem original, submetendo o mapa de características após a submissão à reimplementação que eles fizeram, submeter o mesmo fator de rotação ao mapa de características, ainda assim o detector final ele consegue detectar aquele objeto naquela imagem. Esse que foi aí, digamos assim, o benefício dessa implementação, que realmente a questão da sensibilidade à rotação ainda pesa muito. A gente tem, acho que o grande ganho das redes convolucionais foram a diminuição da sensibilidade quanto à translação. Se eu tiver uma imagem muito grande com um cão no canto inferior, ou se ele está no canto superior direito, ele depois de treinado, ele vai conseguir detectar e classificar naquelas posições. Ele conseguiu. Mas agora, se eu treinei só com imagens de um cachorro na posição sob efeito da gravidade, digamos assim, se eu rotacionar ou colocar ele de cabeça para baixo, ele não vai ter um índice de falha muito grande para conseguir detectar aquele mesmo tipo de objeto para o qual ele foi treinado. Mas aí começa a surgir, né? Principalmente, o primeiro grande passo foi o aprimoramento dos resultados com imagens naturais. Segundo passo, aí se abriu um leque, aí uma frente de pesquisa para que se começasse a atuar em outros tipos de conjuntos de dados, como é o caso de imagens aéreas, que é um tanto quanto mais desafiador pelos motivos já citados. Bom, infelizmente temos pouco tempo, eu falei que eu ia falar menos dessa vez, mas eu vou fazer um último comentário então para encerrar, porque eu não me aguento. A diferença, ligando aqui nesse comentário, é ver a CNN como uma solução pronta, começo, meio e fim, e usar a inteligência do especialista
para usar bem depois. Então, o fato de pegar uma CNN treinada e na hora de testar, dar uma mexida ali nas imagens de teste, você está pensando no cenário real. Então, se essa CNN é ruim de rotação, testa a imagem em várias rotações. Pronto. O especialista tem que saber usar bem a ferramenta. Terminei aqui. Então, vamos agradecer o Coronel Severo.